Me pediram para falar sobre Lenin e cada vez mais eu gosto cada vez menos de fazer vídeos. É terrível fazer vídeos, sempre falta algo. É sempre é muito melhor escrever do que falar. Mas você pode reescrever e tal. Mas em relação a esse assunto, eu sempre respondo o seguinte: eu sou marxista gramsciano, com uma base estrutural fundamental que inclui autores brasileiros latino-americanos, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e outros, e os nossos revolucionários do continente do Brasil. Porque nem Marx nem Gramsci escreveram especificadamente sobre o nosso continente, o nosso país. Nós temos contextos e problemas muito específicos que demandam teorias e práticas muito específicas, apesar da luta de classe trabalhadora, anticapitalista e antiburguesa ser global e até hoje em dia ecológica, ser internacional. Mas nós temos problemáticas próprias. Então nós precisamos nos aprofundar nos nossos autores, nos nossos revolucionários, nas nossas lutas históricas. Não ficar apenas pensando em autores europeus e não sermos eurocentristas. Bom, de qualquer forma é isso. Eu tenho isso. E leninista em alguns pontos, sim, óbvio. Mas veja, Gramsci foi o marxista que melhor, além de ser um filósofo estupendo, um filósofo comunista estupendo, mas não apenas por ser comunista, um filósofo estupendo, um grande filósofo. Ele foi o comunista que melhor estruturou estratégias de revolução no Ocidente, que seria intercalar guerra de movimentos e guerra de posições, além de todos os seus conceitos, intelectual orgânico e hegemonia, para o Ocidente, estratégias para o Ocidente, diferenciando do marxismo oriental, que teve seus resultados apenas com a guerra de movimento, etc. Mas não vou me aprofundar nisso. O fato é que eu apenas estou justificando. De qualquer forma, Lenin foi um grande homem, não foi um homem puro, e há nele uma característica que não há em outros revolucionários, que são os revolucionários que, no geral, eu tendo a gostar, a preferir um pouquinho mais. Daqui a pouco eu chego no Lenin, que ele é grande demais. Mas há uma moda de uns anos para cá em relação aos revolucionários que não participaram do poder. O próprio Gramsci, preso pelo fascismo, e ele não foi preso à toa. Ele era líder de conselhos de fábrica, né, líder de trabalhadores. Ele tinha toda uma estratégia comunista prática. Não foi preso à toa. Ele era o preso favorito do Mussolini. O promotor do caso dele disse: esse cara tem que ficar preso durante 20 anos sem dar entrevista, sem nada. Mas ele conseguiu escrever toda a sua obra mesmo assim, com todas as dificuldades, sem uma biblioteca e sem saber muito do mundo externo. E o Partido Comunista Italiano estava muito... ele já tinha divergências com o Partido Comunista Italiano. De qualquer forma, preso pelo fascismo. Rosa Luxemburgo, morta pela extrema-direita. E Che Guevara. Che Guevara não se confinou no Banco de Cuba. Fidel foi se contentando com o poder, foi permanecer no poder, até porque tinha grandes coisas, transformações a serem levadas à frente, mas o Che Guevara não se confinou nisso. Ele falou: não, a revolução tem que continuar. Cuba é uma ilha pequenininha, a revolução é continental e internacional, então ele partiu. Isso é um revolucionário. Né? Então eu sempre tive uma paixão maior por esses revolucionários que não fizeram parte do poder, que ao contrário foram perseguidos pelo poder, foram impedidos pelo poder. Eles fazem uma crítica do poder e também aí vem Spinoza, né? Toda a crítica do Spinoza em relação ao poder.
No entanto, o poder existe e nós temos que fazer algo em relação a ele. Não é apenas se esquivar dele. Nem que seja para fazer com que ele pereça, tem um processo de perecimento. E aí vem Lenin. Então Lenin tem um antes e um depois do poder, como toda pessoa. E não falo nem em relação ao autoritarismo, nem nada disso, é porque há o Lenin intelectual, escrevendo no exílio, e há o Lenin que retorna na sua revolução, e que depois do poder vê que há uma série de coisas que precisam ser feitas que ele não tinha imaginado, isso é normal. E mesmo logo depois de chegar ao poder, ele não dura muito, ele fica debilitado também, logo se afasta para poder cuidar da saúde. Ele foi atingido por uma bala de uma revolucionária da oposição. Mas eu andei lendo os últimos textos do Lenin, havia muito ainda a ser feito. A Rússia ainda estava pobre, ainda havia analfabetismo, uma industrialização precária que só depois vai ser feita. Havia muito ainda o que ser feito. Então, além da estatização total de empresas e bancos e da socialização gradual dos meios de produção, quer dizer, terras coletivizadas, fazendas coletivizadas por meio de cooperativas ligadas ao partido e ao Estado, de pequenos produtores, ele teve que abrir capitais em pontos estratégicos. O capitalismo na Rússia era atrasado, só Moscou tinha algum capitalismo engatinhando. A Rússia era feudal, passou do feudalismo por uma revolução brusca, pela paz, por pão, por terra, né, era o lema da revolução, por uma revolução socialista comunista, ao contrário do resto da Europa, que teve uma revolução burguesa e desenvolvimento depois do feudalismo. E teve que reconstruir o mercado, retomar negociações com a Europa imperialista, porque os países da Europa não tinham logrado uma revolução comunista. E depois ela já era impedida pela burguesia e totalmente impedida depois pelo nazifascismo. Mas aí um outro período e também um outro período da União Soviética. A União Soviética teve vários períodos, falando apenas do Lenin. Portanto, não se deve confundir Stalin com Lenin, em nenhuma hipótese, até porque o Stalin depois vai adotar o socialismo em um só país, o que já desvirtua completamente o marxismo, além de outras políticas e etc. Mas há uma carta do Lenin no volume 3 das suas obras escolhidas, de janeiro de 1923, portanto um ano antes do Lenin partir. Ele manda uma carta aos seus camaradas, eu não vou ler agora, senão toma muito tempo, dizendo que o Stalin deveria ser afastado do seu cargo lá de secretário-geral. Se não me engano, secretário-geral. Ser colocado em outra função um pouco com menos poder, porque Stalin, segundo Lenin, é desleal, intolerante, rude, caprichoso, e a sua briga com Trotsky provocaria uma cisão, e a sua ninharia provocaria uma cisão muito séria. Lenin já sabia de tudo, né? Foi o que de fato aconteceu. Então é interessante ler as suas últimas cartas, os seus últimos pronunciamentos, seus últimos artigos, ele já afastado lá mais pro campo, enquanto os dirigentes eram outros do partido, etc., eram outros, ele participando cada vez menos, ele estava doente. Porque é interessante, ele diz que seria preciso reorganizar os operários e os camponeses, seria preciso retomar a revolução em vários pontos, em várias regiões. E ele critica não só o analfabetismo, e havia muita problemática externa e interna, mas o fato de que o mundo antigo, o aparelho de Estado antigo czarista, que provocou durante séculos despotismo e miséria, havia sido destruído, mas havia resquícios dele ainda no próprio aparelho de Estado dos socialistas, dos comunistas, da União Soviética, e que seria preciso exterminar cada vez mais esse aparelho de Estado. Então é fascinante ler esse último Lenin, porque ele é crítico em relação a várias consequências da Revolução.
E depois, mesmo depois do Stalin, a União Soviética entra num outro momento. São vários momentos, não é nunca homogêneo. Mas essa tecnocracia burocrática, ela foi centralizando o poder, sobretudo a partir do Stalin. Mas então Lenin tem esse espírito revolucionário e que chega ao poder, mas que o critica, só que também ao mesmo tempo não pode levar à frente os seus desejos, logo parte. Quando eu falo que Lenin foi um grande homem, mas não foi um homem puro, eu lembro do Rousseau, Bertrand Rousseau, dizendo que encontrou com Lenin em 1920. Há esse áudio no YouTube, é uma entrevista do Rousseau. E o Rousseau diz: Lenin era um grande homem, me lembrou Cromwell, as suas limitações intelectuais, tudo que eu perguntava ele achava que acertava apenas citando Marx. Mas é que o marxismo não é apenas uma ciência, uma filosofia, é uma doutrina. Quando você chega a certas visões marxistas, não tem como voltar atrás. E é difícil as pessoas contra-argumentarem. É isso que o Rousseau não entendeu. Mas de qualquer forma, também entre o Rousseau, que se dizia socialista, e o Lenin, que era mais um intelectual smooth, inglês, suave, e um Lenin que era um revolucionário, não era nada de suave, há muitas diferenças. Então, lógico que haveria esse choque. Mas o Rousseau diz: eu perguntei várias coisas para o Lenin, entre elas eu perguntava, por exemplo, você diz que está constituindo uma propriedade campestre, mas na verdade estamos vendo que não está acontecendo nada disso, uma propriedade comum campestre, um socialismo campestre, mas não está acontecendo nada disso e tal. O Lenin diz: não estamos instituindo propriedade nenhuma. Veja, há camponeses ricos e há camponeses pobres. E o que nós estamos fazendo é incitando os pobres contra os ricos, para levarem, para os pobres, camponeses pobres, levarem os ricos para serem estrangulados na árvore mais próxima. E aí o Rousseau conclui: eu não gostei disso. Mas nós preferimos isso ou nós preferimos o Lula? Comparações são terríveis, mas nós não sei como que vai estar o Lula daqui para frente, o PT e o Haddad descobrindo que a burguesia brasileira é antinacional. Mas não sei daqui a pouco, a médio e longo prazo, mas ou nós preferimos um Lula que diz que pegou o médico com Palocci, que agora que depois encontrar ele depois, um banqueiro como Meirelles, um empresário como Furlan, e leva lá para ver como o brasileiro, onde ele come, ele caga na palafita e tal, para eles se sensibilizarem. Adiantou alguma coisa? O empresariado brasileiro, escravista, a elite deu o golpe, adiantou essa conciliação e tal? Ou é realmente preciso ser revolucionário porque a elite está nos canibalizando, somos nós que temos que devastá-los? Então, o que fica de Lenin? É esse intelectual, mas é este fantasma presente, é esse espectro que amedronta uns e inspira outros. Aí vem o Badiou, não sei se no século XXI a hipótese comunista vai ser o partido leninista único. Essa é uma questão mais complexa. Talvez eu faça um outro vídeo sobre o comunismo no século XXI. Mas é este fantasma, esse espectro, que inspira uns e amedronta outros, que é um intelectual e um líder orgânico de uma luta histórica, orgânica, de base, de multidões. E sobretudo fica isto, é partir do intelecto, do pensamento, da filosofia, do espírito, da essência, da teoria, da ciência para a prática, para a transformação da realidade, da vida, da história, do mundo. Isto é o que fica de Lenin. Isto eu acho notável, maravilhoso e lindo.